Cascais Crusaders. Crusader. Então, Cascais, que é do Vitor Hugo Frias, que também acompanha a gente. Hoje ele não estava na live, mas tá sempre aí. Ele comentou que não estaria... Sabe que ele falou comigo em off depois do programa lá? Ele falou que não estaria... Talvez estaria nesse, mas que ele não estava no passado, porque ele... Primeiro que, obviamente, ele trabalha. O Vitor Frias... Vitor Frias... Ele é de Portugal, gente. Isso. Cascais, né? Enfim. E agora lá já tá de madrugada, inclusive. Isso, exatamente. Ele falou, cara, eu tô trabalhando pesado, não sei o quê. E ele assiste o Huddle Podcast, cara. Ele quase não perde, ele tá em quase todos. Inclusive, já escolheu muito sabor de pizza. É. Participativo, parceiro pra caramba. É verdade, Exatamente. cara. O Vitor participa lá de Portugal, cara. E assim, eu acho excepcional isso. Fico muito feliz. E assim, fico feliz que você conseguiu desenvolver aí pra ele uma arte, porque ele mesmo falou que ele pretende usar isso aí, talvez, eu não sei, hein? Vou arriscar dizer que eu acho que ele vai usar isso no real, tipo, vai criar uma equipe lá. Então, entendeu? Ele, cara, assim, ele não vai criar equipe porque a equipe existe. Ele me passou, ele me passou o link, quer dizer, ele passou o link não. No formulário de inscrição ele falou, veja as redes sociais da equipe. Só que assim, eu cheguei a olhar a equipe, mas assim, cheguei a ver logo, tudo, mas eu não cheguei a navegar pra ver, até porque eu não queria pegar referência, entendeu? Queria realmente fazer uma coisa bem do zero. Mas pelo que eu entendi, eu não sei se a equipe existe, ou pelo menos o projeto da equipe existe. Mas assim, já tem rede social, tudo. Aí eu falei, opa, eu vou evitar de olhar pra realmente fazer uma coisa criativa e não pegar nenhuma referência. Legal. Aí eu fui lá, aí eu fiz a logo, fiz o capacetinho, fiz o mascote, eu adorei o mascotinho, cara, ficou uma coisa meio Pixar. Ele me lembra aquele Castle Clash, sabe qual é? Exatamente. Você lembra disso aí, Castle Clash? É Castle Clash não, o nome do joguinho lá do celular? Mas é bem esse estilão mesmo. E aí, então assim, qual que é a parada? Eu vou ler a historinha aqui. Mais uma vez, galera, eu faço as artes, mas quem cria, por exemplo, o mascote e quem cria o texto de apresentação é AI. Então, eu uso, na verdade, as informações que eu pego de vocês para desenvolver o prompt, para fazer a simulação dos mascotes e também para escrever uma história, mas a história sempre é escrita pelo ChatGPT. Então, assim, guardadas as devidas restrições, o ChatGPT às vezes ele é meio repetitivo, meio redundante, mas é legal porque ele sempre traz alguma coisa diferente, meio maluca, assim. Então vamos lá, eu vou ler a historinha do Cascais Crusaders. Que fica mais divertido ainda. Exato, que essa é a parte divertida da coisa. Em Portugal, Vitor Hugo Frias forjou um legado ao criar os Cascais Crusaders, inspirado pela história rica do país, roubando ouro brasileiro. Caraca, bicho, tem que rolar piada. Deixa abaixo, o Vitor do bem, cara. Não, Vitor, a gente adora você, cara. O time adotou guerreiros como símbolo, representando a força e a resiliência. A imagem de um forte ecoa a resistência dos jogadores. Os treinos árduos refletem a disciplina militar. Os uniformes, um manto de batalha. O Cascais Crusaders não é apenas um time, é uma encarnação da determinação portuguesa, além-mar, inclusive. A comunidade abraça a equipe, vendo-a como guardiã de tradições e como um farol de coragem no campo de jogo. É sempre muito motivacional. Eu ia falar motivacional esse texto aí, né? Cara, eu tava pensando nisso. Mas você sabe que isso é uma coisa interessante da inteligência artificial, porque o prompt que eu faço para contar a história, geralmente eu trago informações, mas eu tento não induzir uma história. Então eu pego algumas observações que cada um me passa no formulário, geralmente é pouca coisa, porque eu fiz um formulário bem abrangente, mas que seja genérico também. E aí eu jogo essas informações e eu não induzo o ChatGPT a contar uma história. Eu quero que ele crie a história. Então eu passo informações como lugar, o nome da pessoa, geralmente algumas cores, alguns elementos que são importantes, e peço para ele, com base nesses elementos, criar a história de origem daquele time. Então é o próprio ChatGPT que faz isso. E eu não induzo nem o tom de voz. Porém, por se tratar de um time de futebol americano, e como a inteligência artificial ela gera pela informação que ela consome, o discurso motivacional faz parte do que é
uma herança cultural que a gente passou para a inteligência artificial. Então ela entende que quando a gente fala de time, a gente fala de coletivo, de motivação, de envolvimento com a sociedade do local. Então esses são elementos que a gente culturalmente atrela ao esporte e é por isso que o ChatGPT usa quando ele conta. Muito interessante isso. Poxa, limpe o cachê da internet, né? Tô falando isso como profissional, tá? O anjinho lá e tal, saca? Enfim, o que eu ia também comentar aqui, cara, eu achei interessante, cara, eu até fico pensando, ele falou que as cores eram azul, vermelho e branco? Ah, sim, as cores azul, vermelho e cinza, na verdade. Cinza, azul, vermelho e cinza. Então esse azul é pra ser tipo aquele acinzentado, é isso? Na verdade, o azul e o vermelho padrão, assim, e aí, ao invés do branco, o cinza. Só o helmet mesmo que eu deixei um pouco mais claro pra aumentar o destaque. Tá, então seria um helmet cinza, então. Um cinza bem clarinho. Cinza clarinho, tipo o Dallas Cowboys, assim, não? Tipo o Dallas Cowboys, Ele, eu acho que, na imagem, eu acho que o efeito de luz do template que deu uma clareada nele, ele ficou até meio perolizado. Mas isso é o efeito do template mesmo. Cara, por que eu ia falar? Por que eu tô falando isso? Porque até já consigo imaginar um possível uniforme deles, assim, saca? Levando essa temática e tal. Porque eu vou até falar por causa do Guardian Saints lá, que realmente tinha o Santo Guardião. Uhum. Na verdade, assim, claro, a referência tem várias, né? Mas enfim, o Santo Guardião no começo eles fizeram a imagem do time referenciando, tipo, cavaleiro, assim e tal, não sei o que, blá, 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 né? E aí ficou uma coisa assim, com armadura e tal, não sei o que, blá, blá, blá. E eu me lembro que a gente bolou muitas ideias, assim, de uniforme pra isso. Claro, eventualmente a gente fechou na parte das asas aí, né, que, tipo, foi um dos itens que ficou ao longo dos anos. Mas, assim, eu consigo imaginar, tipo, um uniforme, por exemplo, se fosse branco seria muito interessante, tipo, um all white, assim, saca? Sim. Um color rush, né, que nem fazem muito na NFL, mas, tipo, todo em branco, assim, só com detalhes em azul, né, já que você tem o capacete. Porque daí, né, tem a faixa em azul, né, a faixa central em azul, tem a grade em azul, você pode fazer o uniforme em azul, né, ou em branco com detalhes em azul, e assim, de repente o número ou o nome, né, escrito em vermelho e tal, não sei o quê. Porque daí você coloca os detalhes do uniforme em azul, mas assim, as informações escritas em vermelho, e daí você deixa o detalhe do vermelho indiretamente, né, ou o contrário também, né, enfim. Mas que combinariam bem. Mas se for prateado também, podia ser, né? O uniforme todo prateado, assim, todo meio cinzentado. Lembra um pouco do Lions. Lions, se diz o Lions, Detroit Lions? Isso, Tá. Esse uniforme cinza deles eu acho muito bonito já. É verdade. E eu acho que, inclusive, com azul, assim, escuro, né? Mais azul marinho, talvez, não sei. Ele combina mais ainda porque eu acho aquele azul regular, né? Tipo do RGB da vida, né? Uhum. Eu acho ele muito gritante no olho, cara. Ele é meio fluorescente, assim. E daí eu não gosto muito. Mas, assim, o azul escuro, ele acaba, né, ficando mais leve no olho. Então ele combina. E daí se o cinza for... Veja, se o cinza for clarinho, o azul escuro, ele faz o contraste e daí fica bem bonito. Uhum. Entendeu? Eu, na verdade, uma vez comentei isso no próprio Saints, sabia? Porque eu achava que tinha que fazer azul com... uniforme cinza com azul e apenas uns detalhes de borda em amarelo, assim, saca? Sim. Mas isso nunca aconteceu aí pra frente e tal. Apesar que é bem bonito. Por isso que você cria seu time, pra você poder fazer o seu próprio uniforme, seu próprio capacete. Não, cara. Não. Ali era tábua redonda, cara. Não funcionou como tábua redonda, mas virou uma tábua redonda. Era pra ser, né? Bem, enfim. Então, só mais uma vez. Aí, né? Enfim. Vamos deixar lá. bem claro, então, principalmente pro Vitor, que eu vou mandar pra ele o link na verdade, com as artes dele. Então, assim, todo mundo que manda o seu time pra gente, o que a galera recebe? Recebe um arquivo separado do seu mascote, recebe um arquivo separado do seu capacete, recebe a sua logo, por exemplo, em PNG, com fundo transparente. Se você quiser colocar em outros materiais, usar essa logo para fazer alguma coisa, sabe? Você não precisa nem se dar o trabalho de recortar, você vai receber ela com fundo transparente. E aí você pode colocar no teu time de fantasy, você pode subir nos sites de fantasy, você pode realmente usar tanto a logo, quanto o helmet, quanto o mascote, se você quiser, nas suas ligas de fantasy mesmo. E o que a gente está fazendo? A ideia é que a galera mande pra gente, a gente faça essas artes, você use essas artes para transformar a tua experiência do fantasy numa experiência mais divertida, mas a gente sempre lembra,
a gente tem um projeto de lançar as ligas de fantasy do Huddle Podcast na próxima temporada. Então, se você tá participando, se você tá mandando essas artes pra gente, já fica esperto. Podia pegar todos esses times e falar assim, galera, vocês vão agora entrar na liga e se matem na liga. É exatamente esse o papinho que a gente vai mandar. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.